noite a todos, queridos amigos. Eu sou Rosa e estamos aqui mais uma vez, o Grupo Pablo, para trazer para vocês, neste canal SEMA, questões das dependências e todos os seus desdobramentos, sempre à luz da doutrina espírita. Hoje o estudo será o corpo e nele nós vamos trazer dependência emocional e codependência. Começamos sempre com uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que hoje, o capítulo 6, o Cristo Consolador, possa nos auxiliar para o início dos trabalhos. No item 7, o Espírito de Verdade nos traz: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Agora vamos pedir à irmã Maria Angélica e equipe de Pablo que envolvam todos nós ao longo deste estudo e que, com a permissão de Deus e Jesus, possamos dar início ao estudo da noite, graças a Deus. O que é uma dependência? É um comportamento compulsivo. E o que é isso? É quando a pessoa apresenta a persistência em manter o exagero, a repetição naquele comportamento. E, a partir daí, vai acontecendo, aos poucos, uma perda de controle dos impulsos. É quando a pessoa já não tem mais bons critérios, já não sabe mais fazer boas escolhas. Tudo que importa é a gratificação. Então, ela já se empobrece na tomada de decisões e fica já submissa ao desejo. Ela não define mais o que vai fazer. É aquele impulso que determina a ela o que ela precisa fazer. Então, dominada por esse desejo, a pessoa não percebe mais que entrou num círculo vicioso, que agora ela não está mais com o controle da sua vida, passou a estar controlada justamente por esse desejo que exige ser atendido. Há muitos tipos de dependências, variadíssimos. Vamos citar aqui alguns exemplos. Nós temos a dependência do cigarro, que é o tabagismo, a dependência alimentar, o alcoolismo, o jogo compulsivo, dependência química, dependência das redes sociais e também de medicação. Alguns. Bem, então, é importante nós entendermos que não há uma vítima. Sim, a dependência é uma doença, mas não há ninguém que não tenha condição de se tratar. Esse tratamento existe para todos. O tratamento
médico, psicológico e grupos de mútua ajuda, como aqui o nosso grupo Pablo. Vamos relembrar? Nós tivemos no primeiro estudo o caindo em si, que é justamente o primeiro passo, aquele momento de se admitir que há efetivamente um problema acontecendo consigo. Depois, a Beth nos trouxe a grande importância do autoconhecimento. Semana passada, a Cissa nos desenvolveu aqui com profundidade a questão do pensamento e da vontade, que são grandes, maravilhosas ferramentas que todos nós podemos acionar, porque existe em si para utilizarmos e aí trabalhar essa questão, buscando entrar no processo de recuperação. Então, se nós também utilizarmos a doutrina espírita, o processo reencarnatório, ele vai nos ajudar na compreensão de que existem coisas que ficam mal resolvidas durante algumas encarnações, às vezes um número maior ou menor de reencarnações, mas é possível que essas questões que venham lá desse passado que não ficou resolvido, precise da reencarnação atual, em que a pessoa vem naquela determinada família para que aquele grupo tente aí superar as pendências anteriores. Então, esse processo, embora doloroso, é, muitas vezes, o momento da libertação a nível espiritual para todos os envolvidos, quando conseguem superar. Falando um pouco agora do fundo de poço que tem sido trazido aqui nos estudos, vamos lembrar que ele é um processo individual com um significado pessoal para cada pessoa que vai viver essa situação. O fundo do poço não é o momento que vai ser o necessário para que alguém procure tratamento. Há pessoas que buscam ajuda e vão se tratar sem ter chegado no fundo do poço. Há outras que parecem que nunca chegam lá, que não conseguem se sentir nessa situação extrema. Não há limites para elas em relação ao que elas vão vivendo. Então, não há essa obrigatoriedade, é um mito achar que o fundo do poço é o momento de ir para o tratamento, porque isso, inclusive, vai acabar trazendo um atraso desnecessário para a busca de tratamento. A pessoa vai ficar esperando chegar no fundo do poço para então buscar ajuda. Não é por aí, não precisa ser por aí. Bom, o que é basicamente o fundo do poço? Para o dependente, é aquele momento em que ele não suporta mais o estrago que o seu comportamento compulsivo está causando à sua vida. Ele não suporta mais aquela dor, então ele ali toma a decisão de mudar essa sua postura. E para o familiar do dependente, nós podemos considerar que o fundo do poço é o momento em que ele chega no auge do sofrimento emocional que ele mesmo se causa, estando à mercê do comportamento do seu familiar. E ali ele chega ao seu limite e então também se determina a uma nova postura.
É claro que há muitas pessoas que chegam para o tratamento a partir da vivência de fundo de poço. Como estamos deixando claro, cada pessoa tem a sua vivência particular em relação à sua dependência. Vamos então entrar especificamente na dependência emocional e na codependência. Pelas imagens, já vamos vendo que há algo diferente em uma e em outra situação. Todo dependente apresenta um comportamento que é o da negação da sua dependência. E tanto no dependente emocional como no codependente, existe essa negação da seguinte forma: ele apresenta uma justificativa para essa excessiva atenção, essa dedicação exagerada ao outro. E a justificativa dele, tanto em uma quanto em outra dependência, é que existe nele um amor muito grande, um amor especial. Então nós nos perguntamos, esse amor do dependente emocional e do codependente é um amor maior do que os que têm equilíbrio no amar as pessoas que amam sem apresentar uma dependência? Será? Vamos então ver as diferenças que existem entre essas duas dependências. Na dependência emocional, existe a dependência afetiva daquela outra pessoa, que geralmente é um familiar, um filho, um pai, uma mãe, podendo ser outro familiar. Frequentemente, essa dependência emocional se faz no relacionamento amoroso. E a codependência, ela é caracterizada pela situação em que a pessoa se atrela ao comportamento compulsivo do outro, aquele seu familiar. Então, nessas duas situações, a dependência é parecida, mas o objeto dessa dependência é diferente. Então, nós vamos agora falar do dependente emocional. E a figura aqui já diz muito. Ela ali tentando empurrar o outro para frente. Ela quer determinar a caminhada do outro. Ela ali pequena, o outro grande, mas para ela não faz diferença. Ela tem que conseguir levar o outro a caminhar. Então, o dependente emocional é aquela pessoa que não consegue viver a sua individualidade, pois esta se dilui na vida do outro. Os seus objetivos estão sempre ligados ao outro. O foco único seu é tudo o que se relaciona ao outro. A existência do outro é a razão da sua existência. Então, ali, ele não mede esforços para cuidar, atender o outro em todas as suas necessidades e também nas suas vontades. Ele tenta fazer tudo ao seu alcance e ir além para deixar a vida do outro da forma que ele acredita ser melhor para esse outro. E é uma dedicação excessiva, com muito
exagero, não dá limites nem a si nem ao outro. Ele se sacrifica, se anula, se desdobra e parece que nunca é suficiente. Quanto mais faz, mais sente a necessidade de fazer e mais acredita que o outro também precise que ele faça. Mas existe uma expectativa de receber o reconhecimento do outro. Como? Ora, se ele se dedica tanto, se desdobra, se é só sacrifício, ele espera gratidão, espera também que o outro permita que ele vá vivendo enfronhado na vida desse seu querido, que esse seu querido não lhe dê limites, que aceite tudo acreditando que é o melhor, estando satisfeito com esse melhor. E quando esse querido não consegue lhe dar essa resposta, fica se sentindo magoado, incompreendido. Como pode? Eu faço tudo e recebo ingratidão. Então, aqui vou trazer um exemplo concreto para vocês. Isso me foi contada, essa história, pela pessoa envolvida. Uma mãe extremamente zelosa, dedicada, sempre fazendo tudo pelo filho. O filho foi crescendo e ela mantinha os mesmos cuidados, as mesmas atenções que dedicava ao filho durante a infância. E isso ficava tão claro que ela não deixou de se referir a ele como o menino, o meu menino, esse menino. O filho, crescendo já um jovem adulto, foi pontuando para a mãe que não era mais satisfatório para ele aquela dinâmica. Foi pedindo à mãe que ela compreendesse que ele já era adulto e trazendo limites para a mãe. Ele colocava os limites, falando, se posicionando, mas a mãe não ouvia, a mãe não levava em consideração e mantinha o mesmo comportamento, achando estar fazendo melhor pelo filho. Então, um dia, ela chega em casa e se depara com a situação de que o quarto do filho está não só sem a presença do filho, mas todos os seus pertences também não estão mais ali naquele quarto. E ela fica desesperada, até que pouco depois recebe uma mensagem do filho. E ele está ali dizendo para ela que ele foi para uma outra moradia, que ele encontrou um espaço só para ele. E isso não significava que ele estava deixando de amá-la ou que ele também não estivesse agradecido pela mãe dedicada que ela era, mas que a partir daquele momento ele precisava descobrir quem ele era, que ele sentia a necessidade de enfrentar os seus próprios desafios, que só assim ele conseguiria crescer. E essa situação inicialmente abalou essa mãe de uma forma profunda, ela ficou deprimida, ela ficou num desespero, mas ela, a partir daí, acabou, sim, fazendo um mergulho no autoconhecimento. E ela, então, com muito esforço, foi aprendendo a transformar o seu amor em um amor que trouxesse mais saúde e liberdade para o relacionamento com o filho. Então, falando agora da codependência, já a imagem também vai nos dizendo muito. Nós vemos a mulher aqui segurando as pernas do marido ou
um outro parente e ele ali bebendo, muito satisfeito com a sua ação. Não demonstra nenhum desconforto ou intenção de mudar o comportamento. E ela ali, literalmente agarrada às pernas dele, tentando evitar que ele continue aquela ação. Existem vários tipos de codependência em determinadas circunstâncias, mas hoje nós vamos trazer aqui as ligadas a um dependente, aquele que é dependente da dependência do outro. Isso vai trazendo uma série de questões muito complicadas. Por exemplo, ele se torna refém da compulsão do seu familiar a ponto de ter a sua vida absolutamente transformada e à mercê daquele comportamento compulsivo do familiar. Ele vai vivendo, por exemplo, culpa. Por quê? Ele não consegue nem dar limite ao outro, pois se sente de alguma forma responsável pela situação, como se ele tivesse a obrigação, fosse o seu papel, não deixar o outro chegar na situação da dependência. Então, sente-se, a partir daí, muito responsável, e isso vai gerando nele também muita ansiedade, já que vai tentar de todas as formas consertar a sua falha, pois acredita sim que ele deixou a situação chegar aonde chegou. E vai também tendo aquela vivência de impotência, de fracasso, pois se era o seu dever consertar aquilo, não conseguiu, quer dizer que o erro é seu, que ele fracassou e não sabe o que fazer para mudar isso, acreditando ainda que depende dele, que ele precisa resolver a situação e ele não consegue, porque não controla o outro, não muda o comportamento do outro. E isso para ele é algo extremamente doloroso. Também ele vai entrando num processo gradativo de autoanulação. Deixa de lado a sua vida para viver a vida do outro, para viver a partir do que o outro está fazendo, onde o outro estará, qual o comportamento que está tendo, está na compulsão, não está na compulsão, se está, até que ponto, quais os desdobramentos que estão acontecendo naquele momento. Então, nessa tentativa de realmente assumir o controle dessa compulsão do outro, ele vai esquecendo cada vez mais quem é e que outra situação pode haver na vida dele. Ele não consegue também mais ter saúde em relação à sua própria vida. Claro, isso vai gerar muita mágoa e ressentimento. Afinal de contas, mesmo se sentindo bastante responsável, erradamente, claro, ele vê no outro, no comportamento do outro, a fonte dos seus males. É o outro que não lhe obedece, é o outro que não aprende aquilo que ele está tentando ensinar. É o outro que não consegue
ter limites, é o outro que está desgovernado. Então, esse codependente fica realmente muito ressentido com toda essa situação. A mágoa, muitas vezes, é profunda. E nos diz Hamed, no livro Um Modo de Entender, ele nos fala que existe algo que é uma situação consciente ou inconsciente, mas que a pessoa acaba entrando numa armadilha psicológica, porque é a pretensão de mudar o que não está no nosso alcance mudar. Olha que coisa muito séria. Então, isso vai gerando um ciclo perverso, porque é um círculo vicioso, né? Então, ali vai surgindo o drama do salvacionista, né? Que é o codependente. Ele quer salvar o outro, entra nesse ciclo perverso, esse círculo vicioso bastante adoecido. Então, vou trazer também aqui a experiência de um codependente. Um marido que, amando muito a sua esposa, foi tentando aprender a conviver com o seu comportamento de compra compulsiva. Então, todo mês, aquela questão do cartão de crédito que estourava, cada vez o gasto aumentando mais, ele tentava fazer com que ela tivesse um equilíbrio, um discernimento com seus gastos. Ela se justificava daqui, dali, ela fazia promessas, daqui a pouco o cartão cada vez mais contas ali, o valor aumentando, a ponto de precisar ter um segundo cartão de crédito, acreditando ele que assim ele ia encontrar um equilíbrio, porque ia deixar o outro cartão chegar no seu limite e usar aquele para umas necessidades específicas, só que isso não acontece. A esposa acaba também tendo acesso a esse cartão, manipulando, não é? Que a gente sabe que é uma característica do dependente, e ela, de novo, no acesso a esse segundo cartão, faz gastos abusivos. Ele vai entrando num processo de dívida que já não tem mais como lidar com aquilo. No auge do desespero, ele resolve vender o seu carro, pois precisa repor aquele buraco que está ali nas finanças. E sabemos que cartão de crédito, os juros vão ficando cada vez mais difíceis da gente conseguir, então, zerar. Ele vende seu carro e paga as dívidas na medida do possível. Apenas algumas semanas se passam. Um certo dia, a esposa chega toda feliz em casa com a novidade que tinha acabado de comprar um carro zero. E ela traz essa novidade como se fosse ali algo de um grande benefício para os dois, como se ela tivesse pensado nele, ficado preocupada com ele estar sem carro, então ela compra esse carro. E naquele momento, ele então, em choque, ele descobre que realmente não tem mais condições de forma alguma de continuar com aquele tipo de comportamento em relação aos gastos da esposa. E, a partir dali, ele começa a tomar medidas drásticas, como, inclusive,
não mais permitir cartão de crédito ali na vivência deles. Olha que imagem linda, o amor sendo regado. Temos no Evangelho o capítulo 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, a seguinte passagem: amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que deseja para si mesmo. Aqui nós vamos destacar o consciencioso, porque consciencioso quer dizer equilibrado, com saúde. E André Luiz, no livro Coragem, Psicografia de Chico Xavier, ele nos fala sobre as leis da reencarnação. E ele diz que nós temos, então, nessas leis, um passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir. E ele continua dizendo: o mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui e o nosso melhor tempo chama-se agora. Então, é o nosso só por hoje, é o só por hoje que nós temos em todos os grupos de mútua ajuda. Porque se nós concentrarmos no hoje, vai ser mais possível ter melhores resultados. Façamos o melhor com o nosso hoje. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, o amor pelo outro só será saudável se a pessoa se amar e se respeitar. Se o amor adoece, os resultados não podem ser bons. Os efeitos serão efeitos adoecidos. Então, o amor só será algo positivo, só trará boas coisas quando ele estiver em equilíbrio, quando for saudável. O respeito é a base do amor e de todo relacionamento saudável. Onde não há respeito, não há saúde. E onde não há saúde, não há uma boa relação nem com o outro, nem com si mesmo, nem com as circunstâncias que estejam acontecendo consigo. Vamos ver bem esta figura que está aqui. A pessoa, ou ela está partida, ou ela está simplesmente grudada na outra pessoa. É mais ou menos as duas coisas aí acontecendo. E ela diz: sou tão você que sinto falta de mim mesmo. Essa é a questão da dependência emocional. Essa é questão recorrente na codependência. Aquela pessoa que se entrega tanto à vida do outro, que anula-se tanto, que acredita que o melhor que ela tem para fazer na sua vida é simplesmente viver em função da vida do outro, é fazendo todo tipo de concessões, é suportando todo tipo de sofrimento, é não mais identificando onde ela termina, onde o outro começa, é ficando nessa simbiose tão adoecida que ela não consegue mais
descobrir quem ela verdadeiramente é e qual pode ser o seu propósito pessoal de vida. Vamos lembrar que dentro da experiência reencarnatória, nós chegamos aqui em cada reencarnação, sim, para aprender mais com a convivência. Isso simplesmente é secundário ao objetivo principal reencarnatório, que é cada um aprender mais sobre si mesmo, cada um desenvolver melhor a sua potencialidade, é que cada um tente ir caminhando à frente, que cada um vá conseguindo aplicar as leis de Deus e que na lei do amor que consiga também atuar a lei de progresso, que estamos cada um com a sua história única, pessoal, intransferível, e nessa sua história que cada um consiga aprender mais a lidar melhor com as suas próprias questões, e a convivência com o outro vai sinalizar pontos que precisam ser melhor trabalhados, mas que é olhando para dentro de si mesmo que cada um irá descobrir, inclusive através do pensamento e da vontade, toda a maravilhosa condição que tem de transformar-se para melhor. Só por hoje, um pouco. No dia seguinte, um outro pouco. E a cada reencarnação, dando um avanço para o seu progresso pessoal. Então, nós vamos, nesse processo de tratamento, lembrar qual a importância de grupos de mútua ajuda. E existem vários grupos para cada tipo de dependência. Aqui nós vamos lembrar a vocês que para dependência emocional e codependência existem os grupos específicos. Existe o MATA, que é mulheres que amam demais. Existe o emocionais anônimos. E existe o CODA, que é codependentes anônimos. Busquemos esses grupos, porque estar ali convivendo, compartilhando com pessoas que vivem não as mesmas circunstâncias, mas situações semelhantes, isso ajuda no crescimento, no fortalecimento da sua vontade de mudar. Queridos amigos, estamos chegando ao final deste estudo e o Grupo Pablo traz para vocês um conjunto de frases para ficarem como a reflexão da semana. Vamos lá? Dentro de mim há um mundo de emoções e sentimentos que às vezes dominam meus pensamentos, derrubam a lógica, ignoram a prudência, disfarçam a realidade, teimam contra a razão, insistem na ilusão, exigem gratificação, amam sem cuidado e machucam o coração. Do Grupo Pablo para vocês. Esperamos que tenham podido aproveitar com serenidade este estudo. Vamos lembrar que todos nós estamos caminhando e nenhum de nós chegou já no seu ponto final e não chegaremos até estarmos na condição
de perfeição. Por enquanto, nós falhamos, mas o que importa é nós nos determinarmos a andar sempre para frente, que nós tenhamos essa vontade, que nós acreditemos em nós, que nós temos a condição e que nós merecemos mais, sempre melhor, e que vamos só por hoje ter um dia melhor. E vamos na nossa caminhada, sim, progredindo e descobrindo melhor forma de amar a nós mesmos e então também o outro. Neste momento, vamos agradecer muito, muito a Deus, a Jesus, a irmã Maria Angélica, a esse fantástico Grupo Pablo, nós aqui que chegamos necessitados desse amparo, dessa orientação, que nós estejamos mais fortalecidos, que mantenhamos a fé e a esperança, pois sempre iremos nos melhorar, cada um dentro do seu próprio tempo, todos chegaremos lá. Que possamos então finalizar este estudo, graças a Deus.